Olá a todos, eu sou a Helena e esse é o vídeo sobre estruturas básicas que compõem uma história. Esse vídeo nasceu da necessidade que eu vejo das pessoas entenderem o que é uma história, assim, de forma bem básica. Não é um vídeo para escritores, porque eu acredito que escritores saibam mais ou menos o que tá aqui nesse vídeo, mas se você quiser assistir, para caso tenha alguma coisa, fique à vontade. O público, na verdade, são pessoas que querem entender como funciona uma história de modo bem superficial mesmo. Entender que as coisas não são jogadas ali e que existe uma lógica. É um padrão um pouco fluido, mas um pouco também fixo, se você for perceber. Para montar esse material que vocês estão vendo aí na tela, eu usei três grandes fontes. A primeira fonte foi o site Ficção em Tópicos, que é muito bom. Se você quer ser escritor, assim, confere direto, é muito bom o site. O site InfoEscola, que é bom para quem quer fazer pesquisa em geral, ele fala de tudo. E o blog no Tumblr Writing Questions Answered, que é um site mais, um blog mais para escritores, mas tem algumas questões básicas também. Então vamos começar. Esse curso ele está dividido em duas partes. A primeira parte é sobre personagens e a segunda parte é sobre trama. São coisas assim gerais demais. Se eu quisesse, eu poderia ficar aí 10, 15, 20 horas falando só sobre cada tema. Realmente é uma visão muito superficial. Quem quiser ir mais a fundo, fique à vontade. Então vamos começar falando sobre os personagens. Eu aí fiz uma lista eu classifiquei eles dessa maneira aí, como protagonista, coprotagonista, antagonista, oponente, coadjuvante e figurante. Existem mais opções, mas eu acredito que as outras opções, em geral, elas se encaixam como subcategorias aqui. Ou são outros nomes e tal. Então, essas. Vamos lá. Protagonista. O protagonista é o personagem principal. Os conflitos giram em torno dele, a história gira em torno dele, os outros personagens, tudo que se passa com os outros personagens tem relação direta ou indireta com ele. Então ele é o centro da história. Por exemplo, na série Harry Potter, o protagonista é o Harry. Na série Jogos Vorazes, a protagonista é a Katniss. Na série Crepúsculo, a protagonista é a Bella Swan. Falando de exemplos bem pops. Em Star Wars, na trilogia original, o protagonista é o Luke. Então, o protagonista é o personagem central da trama. É aquele personagem que é o personagem que a trama se desenvolve toda em torno dele. O exemplo dos videogames, por exemplo, em Zelda, o protagonista é o Link. Em seguida, falando do coprotagonista. O coprotagonista é o personagem que ajuda o protagonista. Ele geralmente é um sidekick, aí um ajudante. Em Harry Potter a gente tem dois, que é o Rony e Hermione. Pode ser um interesse romântico também, no caso de Crepúsculo, por exemplo, é um interesse romântico, que é o Edward e o Jacob, são dois co-protagonistas. Esses personagens têm um desenvolvimento bem legal também e eles ajudam o protagonista. Eles não são protagonistas porque eles não estão no centro da história, eles não são o centro da coisa, mas eles são importantes e eles têm um desenvolvimento, geralmente. Então, em seguida, o antagonista. O antagonista é alguém ou algo que ameaça ou se opõe ao protagonista. Muita gente acha que o antagonista é um vilão, não necessariamente. O antagonista pode ser, inclusive, uma doença,
alguma coisa assim, algo que esteja no caminho do protagonista. Por exemplo, em As Vantagens de Ser Invisível, o antagonista do Charlie são as memórias dele. Em seguida, a gente tem o oponente. O oponente, ele é um personagem que ajuda o antagonista. Ou seja, ele tem uma relação muito parecida ele tem uma relação com o antagonista muito parecida do protagonista com o coprotagonista. Então, é um personagem que ajuda o antagonista. Ele geralmente também tem algum desenvolvimento e tal, não necessariamente, mas geralmente tem. Por exemplo, nas histórias da Turma da Mônica, quando a história é da Mônica, a Mônica é a protagonista, a coprotagonista seria a Magali, o antagonista seria o Cebolinha e o oponente seria o Cascão. Então, são personagens que têm um desenvolvimento, que são muito importantes e ajudam o antagonista. O coadjuvante, ele é um personagem secundário. Ele geralmente não tem muito desenvolvimento, mas ele ajuda muito na história também. Ele é um recurso para a história. Um exemplo de coadjuvante em Dragon Ball, por exemplo, Z, seria, por exemplo, o Kuririn. Ele às vezes ajuda, mas ele não está diretamente relacionado à história principal. Então esse é um coadjuvante. Um figurante é um personagem que serve só para contextualizar a obra. Geralmente ele não altera em nada a trama. Geralmente é assim, por exemplo, você está num ambiente, tipo uma escola, aí tem não sei quantos alunos. E tipo, só alguns que são apresentados, o resto é tudo figurante. Então é mais ou menos nesse sentido. Esses são os tipos de personagem. Agora isso aqui é um pouco confuso. É a relação estabelecida. O protagonista e o antagonista sempre tem uma relação entre esses dois. Sempre. Eu acho que eu não conheço nenhuma história em que o protagonista e o antagonista não tem relação nenhuma entre si. Pode ser uma relação estabelecida depois, mas ela existe. Eu vou falar disso ainda. O coprotagonista, ele pode ou não ter alguma relação com o antagonista durante ou antes ou depois da história. Em Avatar, a Lenda de Aang, você tem vários coprotagonistas, né? O protagonista é o Aang e os coprotagonistas seriam a Katara, a Toph e o Zuko, principalmente o Sokka. Esses são os principais, assim, e o Zuko, por exemplo, tem uma grande relação com o antagonista, que é o pai dele, o Ozai. Mas, por exemplo, a Toph nunca encontrou o Ozai, nunca, assim, a relação dela com o Ozai seria tipo, esse cara tá querendo conquistar o meu reino. Mas é muito superficial. Então você tem dos dois casos. O coprotagonista sempre tem relação com o protagonista, né? O coprotagonista, ele pode ter relação com o oponente. Por exemplo, em Harry Potter, a gente tem o Neville, que ele tem uma relação com um oponente que seria a Bellatrix, que matou os pais dele. Então ele não tem tanta relação com o antagonista, que é o Voldemort, mas ele tem muita relação com o oponente, que é a Bellatrix. Você tem os coadjuvantes. Talvez o Neville se encaixe mais como coadjuvante do que como protagonista, embora eu coloque ele mais como coprotagonista por motivos pessoais. Essas classificações, elas são fluidas. Tem personagem que se encaixa em mais de uma. No caso do protagonista, nunca, mas nos outros casos, e do figurante também. Geralmente figurante é figurante. Mas coprotagonista e coadjuvante é uma coisa que se mistura em histórias maiores, assim. Aqui eu quis colocar separado. Tem vezes que o figurante tá, tipo, conversando com o coadjuvante, por exemplo. Não necessariamente ele tem uma relação direta
com o co-protagonista, e é muito raro um figurante interagindo com o protagonista. Eu raramente vejo, assim. Em jogo acontece mais, porque você conversa com, tipo, sei lá, o vendedor de uma loja lá, e aí você conversa para comprar itens, sei lá. Eu coloquei essas figuras aqui em azul, vermelho, mas às vezes o figurante, ele nem se coloca como do lado do protagonista ou do antagonista, às vezes ele não tá nem envolvido na trama. Então, isso aqui foi um erro meu. Eu devia ter colocado mais aqui, tipo, figurantes flutuando aqui em torno. Mas enfim. Você tem o coadjuvante que tá do lado do antagonista também. Esse coadjuvante, em Harry Potter, por exemplo, os Comensais da Morte são esses coadjuvantes. Em Avatar, a Lenda de Aang seria, por exemplo, a Azula. Ela é um coadjuvante do lado do antagonista pode muito bem ter uma relação com um coadjuvante do lado do antagonista ou com o co-protagonista também. Enfim, é muito possível também. Existem. O que eu quis dizer aqui, acho que o principal aqui é que esses personagens sempre se relacionam. Então vamos falar um pouquinho sobre a relação entre o antagonista e o protagonista. Primeiramente, eu nunca vi uma história em que o protagonista e o antagonista não tem relação nenhuma durante a história inteira. Eu nunca vi. Não sei se existe, não vou falar que não existe, porque vai que existe, eu não sei. Mas eu nunca vi. Então, na maior parte das histórias, a relação começa desde antes da história começar. O protagonista cria o antagonista ou o antagonista cria o protagonista ou dá forças ao protagonista. Um caso famoso disso aqui, do antagonista dando poder ao protagonista, é Harry Potter, em que o Voldemort escolhe o Harry e marca ele. Mas existem outros muito famosos também. No caso, por exemplo, o antagonista, que é a Capital, e o presidente Snow, eles selecionam a Katniss e dá poder a ela como protagonista. Ela só usa esse poder para vencer o antagonista. Então, existe o lado contrário do protagonista criando o antagonista ou dando poder ao antagonista. Em A Lenda de Korra, por exemplo, a Korra que ela indiretamente dá o poder de dobra de ar pro Zahir, que é na minha opinião, o personagem que foi o grande antagonista dela. Existem, obviamente, vários exemplos dessa aqui. Existem casos também em que essa relação ela se desenvolve no decorrer da história. Existem casos em que o protagonista e o antagonista não se conhecem antes da história, mas que o antagonista despreza o protagonista. Às vezes ele até usa o protagonista, dá forças ao protagonista com o objetivo de usá-lo, depois descartar, mas não consegue. Existem casos assim também. Eu nunca vi um caso em que não exista uma relação de medo aqui. Geralmente ela é recíproca. Às vezes o antagonista não tem medo do protagonista no começo, mas geralmente ele desenvolve no final. E eu acho que eu nunca vi uma história em que o protagonista não tenha medo ou receio do antagonista. Ok? Então, essas são as questões básicas de personagem. Muito básico, como eu disse, muito superficial. Vou falar agora de trama. Trama é outra coisa que é super vago. O que eu vou falar é super por alto. Quem quiser pesquisar mais vai ver que vai ter gente que vai falar coisas diferentes. Porque realmente cada um classifica de um jeito, cada um dá nomes diferentes e tal. Mas esse aqui é o meu e eu acho que é bem esquemático, vai dar para entender direitinho como funcionam as tramas.
Eu divido as tramas ou plot em 3 grandes categorias. Você tem a trama principal, que é a trama da história, é o que acontece na história. Geralmente é só uma coisa. Por exemplo, no caso de Harry Potter é derrotar o Voldemort. No caso de Mario, por exemplo, é resgatar a Princesa Peach. No caso do Diabo Veste Prada, por exemplo, que é um filme, a gente tem a personagem principal tentando equilibrar a vida profissional dela com a vida afetiva, pessoal e tal. Então, a trama principal é a trama mais importante da história, é o que conduz a história, tudo na história gira em torno dessa trama, ok? A segunda são as subtramas ou subplot. São tramas menores que acontecem durante a história, exclusivamente durante a história, e ajudam ou dão um pano de fundo para a trama principal. Por exemplo, no filme Como Treinar o Seu Dragão, uma subtrama seria o romancezinho do Soluço com a Astrid. Embora a trama principal seja a questão da aceitação dos dragões dentro da sociedade viking e tal, mas existe essa subtrama também. Por fim, o background ele é composto por tramas que acontecem antes da história acontecer. Elas servem para contextualizar os personagens ou o mundo e tal. Por exemplo, o Tolkien tem um livro que se chama Silmarillion, que conta a história do mundo dele, assim, a história com a criação do mundo, a criação das raças e tal. E assim, isso dá uma espécie de panorama, assim, para você entender como funciona o mundo do Tolkien. Outro exemplo, talvez mais nítido, seria, por exemplo, a história da trilogia mais recente de Star Wars. Ela dá um background para a história a história original do Star Wars. Ou seja, é mais ou menos por aí. Eu divido, isso é muito, muito, muito particular, mas eu divido a trama principal nesses aí 6 itens. Isso é muito pessoal, tem gente que divide muito diferente, mas entenda o seguinte, o que você tem que entender disso é que as histórias não são ao acaso, elas não acontecem ao acaso. Existe uma progressão na história e geralmente essa progressão tem um ritmo desacelerado no começo, acelerado no final, depois desacelera. Então é assim, entendam isso. É o que mais importa. Mas vamos lá. A trama principal ela é composta geralmente por uma introdução. É quando a gente recebe as informações mais gerais sobre o personagem, o mundo em que o personagem está inserido, quem são os coprotagonistas, quem é o vilão. Às vezes essas informações nem sempre acontecem todas, mas geralmente ele dá um embasamento para a história, o que a gente precisa saber para entender onde está esse protagonista nesse momento, tá? Por exemplo, em Como Treinar Seu Dragão, o filme, claro, o Soluço não entra em um mundo novo, ele só é apresentado a uma nova visão de mundo. E nesse momento ele conhece o Banguela. A introdução de Como Treinar Seu Dragão seria só aquela parte inicial antes dele capturar o Banguela. E depois que ele conhece o Banguela, vem esse incidente inicial que eu chamo. A captura do Banguela e quando ele solta o Banguela. A adaptação é o período em que os protagonistas e coprotagonistas
se acostumam com esse novo mundo, assim, entre aspas. Depois a gente tem a adaptação. Esse é um período em que os personagens principais estão acostumando com esse desconhecido. Quando esses personagens não se conhecem, quando os protagonistas não conhecem os co-protagonistas, é nesse momento em que eles costumam se conhecer. E é nesse momento também que o protagonista aceita o objetivo dele e vai atrás dele. Em seguida, conflito, em que o protagonista e o antagonista geralmente eliminam barreiras que separam eles, porque geralmente o protagonista e o antagonista estão bastante separados, nem que seja de modo não físico. Por exemplo, em As Vantagens de Ser Invisível, o antagonista são as memórias do Charlie que estão suprimidas aí. E existe uma separação. Só que essa separação ela não é física. Então, na medida em que as coisas vão acontecendo, ele vai se aproximando cada vez mais dessas memórias. O clímax é o momento em que a história toma o rumo decisivo dele e o protagonista tem que vencer o obstáculo, né? É um momento de maior provação contra um antagonista. Por fim, o desfecho, que é a solução do conflito. Geralmente, o personagem é confrontado com o mundo do qual ele veio, com o universo do qual ele saiu no começo da história, e ele vê mudança. Ele vê ou ele mudou, o mundo mudou, alguma coisa assim, mas geralmente o desfecho faz um contraste com a introdução. Geralmente, nem sempre, mas geralmente sim. Essas são as minhas subdivisões. Existem outras, muitas outras, existem muitos outros tipos de análise e tal. O importante é entender que existe uma progressão, que o autor não joga aquela informação ao acaso ali. Existe um motivo, existe uma trama. Se a história é bem construída, sim, existe. Se não é bem construída, aí pode não existir. Mas quando é bem construída, existe uma progressão, existe existe um motivo, entendendo que nesse contexto da trama principal, você acrescenta subplots, subtramas, acrescenta background. De vez em quando o personagem faz a referência ao background do outro ou dele mesmo. Pode acontecer em termos de flashback, sonho. Então, lembrando que isso é bem simples, bem superficial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a jornada do herói, mais por via de curiosidade. Porque isso é uma noção muito mais avançada do que a que eu estou colocando aqui. Mas eu acho interessante para vocês verem a questão do personagem, da trama, quando elas se fundem. O herói ele é só um tipo de personagem, tá? O protagonista pode ter outro tipo de protagonista, por exemplo, um anti-herói, que teria uma jornada bastante diferente. O antagonista com certeza tem uma jornada diferente. Mas vamos pegar a jornada do herói, que existe um pesquisador chamado Joseph Campbell, que ele é fantástico, ele criou a noção, um padrão que ele viu em várias histórias, incluindo histórias da mitologia grega. E esse modelo é bastante aceito. Quando vocês virem, é legal vocês tentarem ver esse modelo em histórias que vocês conhecem e tal. É bastante interessante quando você faz isso. Lembrando que isso é um modelo e, como todo modelo, ele não é 100% certo. As etapas da jornada do herói, o próprio Campbell fala que
Nem toda história tem todas as etapas, algumas histórias têm algumas etapas a mais, ou elas repetem etapas. É, então, assim, mas é mais ou menos a ideia. Então vamos lá. What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery. How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Então é isso, pessoal. Concluindo,
as histórias, elas não são ao acaso, elas acontecem elas acontecem por meio de uma lógica. Essa lógica que eu coloquei aqui, ela não é a única, existem outras, muitas e muitas outras. E o objetivo era mesmo mostrar que existe uma lógica. E então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.